Nesse vídeo, a gente vai relembrar o papel que o Exército Revolucionário está executando em One Piece e entender quais são seus próximos passos, ainda em Egghead. Esse é um conteúdo muito importante para a gente compreender melhor quais serão os eventos que sucederão nesse e desse arco. Monkey D. Dragon é um homem que vai trazer a revolução para o mundo. Esse misterioso personagem nos foi apresentado pela primeira vez no capítulo 100, um marco que certamente ressalta sua importância na obra. Naquela época não sabíamos quem ele era, mas o personagem apareceu para salvar Luffy de Smoker. E enquanto seu filho escapava, Dragon proclamou palavras uma vez ditas por Gold Roger, que até os dias de hoje permeiam a mente dos leitores. Há 3 coisas que não podem ser impedidas: a vontade herdada, o fluxo do tempo e o sonho dos homens. Mais tarde a gente descobre que o Dragon é o pai do Luffy e líder do exército revolucionário, que diferente dos piratas, se opõe diretamente ao governo mundial, travando guerras e executando golpes de estados para liberar o povo da tirania de seus reinos. Sua ideologia se propaga pelo mundo, provocando revoluções e causando a queda de diversos países. Alguns exemplos de regiões que o exército revolucionário libertou incluem Vira na Grand Line, Centaura no South Blue e algum reino que não foi nomeado no North Blue. Já foi mostrado que o exército revolucionário do Dragon tem como alvo reinos como Vodka e Lulusia, onde os monarcas são extremamente corruptos a ponto de extorquir seus civis e até mesmo vender pessoas para a escravidão ou para as guerras, a fim de arrecadar tributos celestiais, exatamente como vimos no flashback do Kaido. E esses atos de corrupção, a gente sabe, são sempre feitos para ganhar algum favor do governo mundial, como por exemplo, ter um assento no Reverie. É sobre isso que o Dragon estava falando quando disse essas palavras durante o flashback de Ace, Luffy e Sabo. As condições corruptas do reino de Goa refletiam o estado geral do mundo sob o domínio dos dragões celestiais. Enquanto o governo mundial reinar sobre todos, haverá o reflexo dessa tirania em diversos países. Mais recentemente, a gente descobriu que essa filosofia expressa pelo Dragon é, em parte, inspirada pelo incidente de Ohara. Naquela altura, o exército revolucionário ainda não existia, mas o Dragon já liderava um grupo chamado o Exército da Liberdade. Só que o massacre feito contra os estudiosos dos Poneglyphs o levou a formar o Exército Revolucionário, que foi fundado junto com Empório Ivankov e Bartolomeu Kuma. Num cenário que a gente ainda não sabe qual é, mas o mais importante é que desde então, esse grupo teve muitas vitórias, mas também sofreu algumas derrotas significativas. Em alguma altura da história, Ivankov e Kuma foram capturados. A rainha dos Okamas foi levada para Impel Down e Kuma acabou por se tornar experimento do Vegapunk, provavelmente numa missão de infiltração para se tornar Chichibukai. Mas isso aí é mais uma especulação. Em outra ocasião, nos foi mostrado que o exército revolucionário perdeu seu quartel-general principal em Báltico após a invasão dos piratas do Barba Negra. E mais recentemente, vimos os comandantes revolucionários invadindo o reino de Lulusia. Eles salvaram os civis como a moda e disseram para eles contactá-los caso precisassem de ajuda. Spoiler: não deu tempo de pedir ajuda. Logo após esse evento, o exército revolucionário se preparou para executar um de seus principais planos e iniciar com tudo uma investida contra o governo mundial. Dragon convocou todos os seus comandantes para realizar essa operação que consistia em invadir Marejoa durante o Reverie. Lá, eles declararam guerra não apenas contra o governo, mas especificamente contra os dragões celestiais. Embora Sabo e os outros comandantes tenham conseguido fazer sua declaração de guerra, destruindo um monumento com símbolos dos dragões celestiais, essa ação não saiu exatamente como planejado, porque depois que o Sabo viu o Kuma sendo escravizado, o plano mudou e eles acabaram lutando contra Fujitora e Ryokugyu para resgatar o ex-Chichibukai. No fim das contas, eles conseguiram escapar com o Kuma, mas o Sabo ficou para trás. E a resolução desse evento nos traz de volta ao reino de Lulusia e aos momentos atuais. Recentemente, soubemos que Sabo conseguiu escapar de Marejoa e foi para essa região. No entanto, ele estava incomunicável. Algum tempo depois, na urgência de enviar essa mensagem importantíssima para o Dragon, ele conseguiu contato e o contou algo capaz de estremecer o mundo. Sabo testemunhou uma figura suprema sentada no trono vazio, e com isso, descobriu o segredo por trás dos dragões celestiais e do governo mundial, um monarca que governa o mundo, Imu-sama. Infelizmente, antes que ele pudesse contar tudo o que viu pro Dragon, isso aconteceu. O reino de Lulusia, aparentemente, foi obliterado da existência e apagado da história.
Sabo, que se encontrava na região, está mais uma vez desaparecido. Como se as coisas não pudessem dar ainda mais errado em um momento pior, pouco depois, Kuma desapareceu e se lançou de volta a Marejoa. Temos então dois dos principais nomes do exército revolucionário saindo do controle de Dragon, um dos fundadores e o segundo no comando. E com todo esse cenário descarrilhando, como o Dragon pode travar sua guerra contra os dragões celestiais? O que ele fará a seguir? Salvar Sabo, ajudar Kuma, resgatar Vegapunk? Como a gente pode ver, a balança de suas possibilidades pesa muito para todos os lados, mas o líder do exército revolucionário precisa tomar uma decisão. E é aqui que o Typical Joe, o autor dessa teoria, lança a seguinte possibilidade. Com as cartas que lhe restam em mãos, Dragon vai enviar Belobet e Morley para ajudar o Kuma, enquanto Karasu e Lindbergh vão resgatar o Sabo. Com essa tomada de decisão, o exército revolucionário estaria recuperando poderosos elementos que o ajudarão demais na retomada de seus planos. Mas, ao mesmo tempo, enquanto todos os seus subordinados já agiram e estão agindo diretamente em prol da causa, há um que, por assim dizer, ainda não entrou no campo de batalha. E esse é o próprio Dragon. É claro que o papel dele como um general supremo desse exército é essencial, né? Como a grande figura que ele aí representa, ele não pode se expor a qualquer situação. Mas, com a escassez se fazendo mais presente em meio aos seus recursos humanos, é provável que Dragon seja obrigado a se mover, agir e se expor. Mas antes de entrar no que esse personagem fará, é importante dizer que enquanto os comandantes saem para suas missões, é possível que Dragon convoque as nações aliadas para, numa revolução armada, assumir as instalações do governo mundial, como por exemplo, as bases da Marinha, que já foi mencionada algumas vezes como uma instituição que se encontra fragilizada, praticamente em crise. O Sakazuki aí não tá muito feliz nesse novo cargo, né? Inclusive, parando pra pensar, quando é que esse cara teve feliz? Bom, provavelmente quando ele era uma criança, né? E no meu headcanon teve sua família totalmente dizimada por piratas, principalmente Rox the Shebeck. E aí ele criou esse ódio, né, gigantesco por pirata e tal, é a justiça absoluta, tem que lutar com ele. Enfim, vídeo do Sakazuki em outro momento. Agora, vamos voltar para o exército revolucionário. Com essas funções delegadas pelo Dragon, apenas dois objetivos restariam para a reestabilização do exército revolucionário: resgatar o Vegapunk e retomar o plano inicial, atacar os dragões celestiais de alguma forma. Isso nos leva finalmente ao plano atual de Dragon, a Operação Tempestade do Dragão, ou Dragon Storm. O nome Dragon Storm, a princípio, deveria apenas se conectar à clássica menção de que os D trarão uma nova tempestade. Essa tempestade é efetivamente uma metáfora para a guerra que vai acabar com a tirania dos dragões celestiais, ou seja, uma guerra de dragões declarada pelo Dragon e contra os dragões celestiais. No entanto, o nome Dragon Storm também tem outra raiz de inspiração, e é essa informação que nos leva ao próximo passo do líder dos revolucionários. Dragon Storm também é um termo relacionado diretamente a Saturno. Esse é o nome que os astrônomos em 2004 deram a uma tempestade de raios gigantesca que ocorreu no planeta. E mantenha isso em mente porque vai ser mais importante um pouquinho mais à frente. Luffy, os Chapéus de Palha e Vegapunk estão presos em Egghead, sem saber que uma frota de 100 navios está se aproximando, liderada pelo almirante Kizaru. Mesmo como recém-nomeado imperador, será um grande desafio para o Luffy e seus companheiros. Como o próprio Sentomaru já notou, é possível que a Egghead sofra um ataque pior que o Buster Call acionado contra o Hara. Ou seja, é provável que os Chapéus de Palha precisem de certo apoio. Também é do interesse do Dragon salvar o Vegapunk, já que ele é um dos seus aliados mais antigos. A gente já viu até o Shaka, né? O falecido Shaka se comunicando com o Dragon no início do arco. Por isso, visto que não há mais tantas cartas em sua mão e que salvar o Vegapunk pode ser fundamental para o futuro do mundo, Dragon irá para Egghead salvar seu companheiro, mas topará com a Marinha no meio do caminho, gerando assim um confronto entre duas instituições que parecem não estar em seu melhor estado, mas claro, com representantes de peso, o líder do exército revolucionário e um almirante. É possível que nessa altura da obra tenhamos a verdadeira fruta do Dragon sendo revelada, assim como seus poderes que, na minha humilde opinião, como filho de Garp e pai de Luffy, deve acabar se comparando a de um Yonkou. Ou seja, teríamos alguém digno de combater uma poderosa frota da marinha comandada por um poderoso almirante.
Com esse cenário se estabelecendo, é possível que Luffy se alie a Dragon para derrotar a marinha e os Chapéus de Palha, somado aos revolucionários, sejam capazes de vencer os navios e Kizaru. E a derrota dessa frota, tal como a desse almirante, seja pelas mãos de Luffy ou pelas mãos de Dragon, abririam alas para uma oportunidade perfeita e única. O Gorosei Saturno estaria indefeso, vulnerável. É claro que ele ainda pode se revelar um lutador excelente, mas nessas circunstâncias o cenário continuaria sendo muito complicado para ele. E Monkey D. Dragon, como líder do exército revolucionário que declarou guerra ao governo mundial e aos dragões celestiais, não perderia a chance de agir contra um dos Gorosei, um dos 5 Tenryubitos mais importantes do mundo. Dragon o sequestraria, o usaria como refém para trocas favoráveis ao seu exército? É possível que ele o capture para fazer perguntas relacionadas ao que Sabo lhe contou, extraindo assim informações secretas e fundamentais para o funcionamento desse mundo, obtendo conhecimento sobre o Musamá e a verdadeira face dessa sociedade. Não me parece improvável que Dragon utilize até mesmo a tortura, caso seja necessário. Através do Gorosei, poderemos ter muitas informações relacionadas ao século perdido. E aí, quando tudo for extraído desse homem e ele não for mais de utilidade alguma, ele vai ser descartado. Monkey D. Dragon matará a autoridade máxima do governo mundial, Santi Garcia Saturno. A notícia que se espalhará pelos 4 cantos do mundo como fogo é que o líder do exército revolucionário, que proclamou guerra contra os dragões celestiais, acaba de executar uma das figuras mais importantes desse governo. Ao redor do planeta, a chama da revolução queimará mais forte. Os cidadãos comuns que antes estavam descrentes perceberão como o que parecia ser impossível pode de fato ser executado. Se algo dessa magnitude acontecer, o governo mundial ficará completamente abalado. Os outros Gorosei provavelmente entrariam em pânico e não poderiam ficar calados após uma agressão como essa. O assassinato de Santi Garcia Saturno pelas mãos do líder do exército revolucionário seria a centelha para o mundo se encaminhar em direção à grande guerra final. Essa seria a tempestade do dragão, a Dragon Storm, perpetrada por Monkey D. Dragon, ascendendo o nome de sua causa como esperança para as pessoas ao redor do mundo e abalando as estruturas de todos os dragões celestiais e de seu governo tirânico. Será que um atentado contra um Gorosei seria capaz de mover o próprio Musamá? Será que no decorrer desses eventos teríamos essa figura se colocando frente a frente com o Dragon? Já dizia aquele velho e clássico ditado: Only God knows, só Deus sabe. Será que teremos, será que não teremos? Deixa aí a sua opinião nos comentários, tá? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e vamos debater sobre esse cenário. O Dragon já tá envolvido no arco de Egghead, será que ele vai voltar agora de maneira física? Ele teve a ligação com o Shaka, ele já apareceu em flashback falando diretamente com o corpo principal do Vegapunk, né, que naquela época era o Vegapunk por completo, né, o Stella. Enfim, pode ser que ele volte aí e pode ser que a gente tenha finalmente o exército revolucionário sendo trabalhado com mais afinco, né, com mais clareza dentro do enredo principal de One Piece. Então, se você gostou do vídeo, não esquece que eu sou o Lipe, acabei de me apresentar, esqueci de me apresentar no início, acontece, então deixa aquele like, tá, que é muito importante, ajuda muito, se inscreve no canal, mano. Senta o pau nesse sininho, velho. Dá uma porrada nele, tá? Coloca esse sininho aí pra quando a gente lançar vídeo, você receber a notificação e já chegar aqui direto, tá bom? Então tamo junto, muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!